Bom, boa tarde, eu sou a Andreia. Vou me descrever, tá? Que a gente acostumou fazer essas questões de medidas de acessibilidade. Então, eu sou uma mulher de pele clara, cabelos crespos, de cor castanho, rosto redondo, olhos castanhos, uso óculos e estou vestindo uma camiseta preta em campanha palestina. E aí eu inicio a minha fala prestando uma homenagem a Catarina Delfina, que ancestralizou no dia 16 de junho. Ela é mãe do Tenon, né, que é uma das lideranças que a gente entrevista no documentário. E a Catarina foi educadora tupi-guarani, parteira, mestra da medicina ancestral da Mata Atlântica, uma pessoa aí que contribuiu para o movimento indígena, né, sempre na luta com os guaranis, e articuladora importante para a organização da Aldeia Tapirema, qual eu visitei e conheci lá em 2020. E também articuladora da demarcação da terra indígena Peixaguera, em Peruíbe, São Paulo. Então, ela deixou seus conhecimentos em livros. Eu acho que até recentemente tem no Instagram dela tem um livro digital sobre fitoterapia, né, os remédios da Mata Atlântica, disponível aí para quem quiser conhecer e usar a medicina tradicional, em vez da indústria farmacêutica. E ela continua sendo uma referência aí para a luta na resistência da comunidade, parentes, e para nós, juruás, né, não indígenas. Bom, eu queria agradecer o IZB e os sindicatos dos químicos, né, o IZB e o Instituto Zequinha Barreto, tem alguns integrantes presentes hoje, então eu agradeço o espaço. E agradecer a presença das nossas convidadas, a Jace, a Vanessa, o Gil e a Agatha, que são correalizadores aqui, estão ajudando com essa gravação. E também queria agradecer a presença de quem veio, né, quem vai assistir depois isso online, e dizer que a gente está com uma campanha de exibição do documentário no nosso Instagram, que é o que eu chamo de lar, tudo junto, sem interrogação. Então, lá no Instagram, a gente disponibilizou um formulário que as pessoas podem se inscrever, e a exibição é destinada a escolas, cursos e cineclubes, né? Então, a gente não precisa estar com os realizadores para fazer a exibição, né? A gente consegue ceder ali uma versão do filme e pedindo registros, né, da atividade, explicando o que é. Então, a gente está com essa campanha. Então, peço que vocês compartilhem com os professores e educadores que vocês conheçam. No documentário, a gente mostra a história do projeto, que eu chamo de Lar, né, como ele começa. Mas, apesar do projeto nascer de uma reflexão individual, né, a nossa vontade como realizadores, né, não só minha, do Gil e da Agatha também, por ter se tornado um projeto coletivo, a vontade era gerar um material, né, que gerasse debate sobre os temas apresentados, né? Então, ele tem bastante temas, né, e não desenvolve completamente um só, mas a ideia é que realmente as pessoas que vão assistir tenham a possibilidade de debater e conversar. E que a pergunta, que é título do filme, funcionasse como um ponto de partida, né, para compreender o que é a moradia, a casa e o lar, ela é atravessada por diversas outras questões que são estruturais do nosso modelo de vida, né? E só existe esse modelo de vida como um modelo imposto porque a gente está submetido a uma colonização e ao capitalismo, né? E é muito comum, né, ouvir a frase que o ser humano é culpado pela destruição do planeta, mas são poucos seres humanos que lucram com a exploração da vida. E isso me faz pensar, né, que a luta pela proteção da natureza e pela justiça climática, ela precisa acontecer ao lado da luta de moradia digna, né, a luta por uma moradia digna, pelo território e pelo fim das diversas formas de exploração do trabalho, né? Porque é difícil você olhar para a sua planta em casa quando você trabalha 6 por 1, né? E, no final das contas, são as inúmeras ameaças, né, que atravessam a gente aqui nas nossas lutas, mas também o mundo inteiro, né? Desde o genocídio do povo da Palestina em Gaza, décadas de guerra civil por disputa de minerais na África, pressões de golpe de Estado nos nossos vizinhos, né, que cultivam raízes da resistência contra o imperialismo estadunidense. E isso só é possível porque também são povos originários, né, que são a base ali para a luta. E sempre houve resistência, né? E como muitos de nós estamos aprendendo que a diversidade cultural que sabe conviver com rios e florestas é que realmente vai ensinar o caminho, né? Como que é a frase do Ailton, né? Que o futuro é ancestral, né? Então, a gente realmente precisa construir esse presente para esse futuro ancestral. Bom, o documentário é só um recorte, não mostra diversas realidades
Então, por isso que nessa mesa aqui foi importante convidar essas 2 mulheres de luta, a Jace Martins, professora e liderança da terra indígena de Araguá, e a Vanessa Mendonça, né, que é representante do Luta Popular, e também ali presente nas ocupações, ocupação Queixada em Cajamar, e uma forte presença também ali, né, com a ocupação Esperança, né, que é aqui em Osasco. Então, eu vou passar primeiro para a Jace, depois a gente escuta a Vanessa, e aí a gente abre um espaço. Eu tenho uma fala mais curtinha depois também, e aí a gente abre espaço para as perguntas, tá bom? Nhande Carudio, na minha cultura, Nhande Carudio é boa tarde. Bom, já, como ela me apresentou, né? Eu vou direto ao ponto. Falar sobre lar, né? Sobre esse vídeo. Foi muito bom, muito obrigada. Agradeço também, né? Toda a equipe que pensou, né, em deixar documentado sobre esse tema tão importante, porque, como foi dito no documentário, e por muitas vezes, quando a Déia e a equipe foi lá filmar, aí tudo que eu falava, eles falavam assim, nossa, mas na outra aldeia o Tenó falou a mesma coisa. Nossa, mas fulano falou a mesma coisa. E assim, o pensamento é tão alinhado, porque a necessidade de ter uma moradia digna, um lar que te respeita e que você respeita, é tão importante que o pensamento acaba sendo igual um do outro. Não foi nada combinado, mas se você pegar o vídeo, que eu acho que foi 1h30, eles lá na aldeia, e foi o quê? Uns 15 minutos aqui, não menos, eu acho que 5 minutos de fala, né? Se você pegar 1h30, é 1h30 eu falando uma coisa, 1h30 o Tenó falando a mesma coisa, 1h30 a outra pessoa, que eu não lembro, a Guace falando a mesma coisa, né? Porque é importante a gente deixar bem claro que a gente tem um vínculo que a gente não consegue ver. A gente tem uma ligação com a terra, a gente tem uma ligação com tudo isso com esse universo, com essa terra que a gente não consegue ver, é invisível, né? Tem eu até anotei aqui, né, que no final, desculpa, é uma crítica, eu sou uma crítica, né? Eu sou pesquisadora, antropóloga, pesquisadora, então eu tenho que dar umas críticas construtivas, né? No final desse vídeo, eu acho que é você, né, André, que fala assim: o lar é de todos, até daqueles seres que não sabemos escutar. E aí eu vou deixar a minha crítica. Não é que não sabemos escutar, né? Não sabemos? É isso? Caso eu de Uruá não sei escutar. É que não queremos escutar, né? Porque o tempo todo a Terra está falando, o tempo todo os próprios pesquisadores estão dizendo que a Terra está pedindo socorro. Os povos originários vivem falando que a gente, se não cuidar desse lar que a gente tem hoje, e quando eu digo lar, eu não digo 4 paredes, onde você chega em casa, deita e dorme. Eu digo tudo, a terra. Porque se a gente não cuidar e não começar a ouvir, a gente está vendo agora o El Niño chegando, as mudanças climáticas acontecendo. Países vão deixar de existir logo, logo, né? Então, a gente precisa entender que o lar não é só meu, o lar é de todos. E tem pessoas que a gente não conhece, mas que necessita de lar também, né? É muito estranho, difícil assim, na minha cabeça entender as pessoas, né? De viver tranquilamente sem pensar que outros estão sofrendo sem lar, né? A gente vê o centro de São Paulo, né? Hoje já estão todos escondidos, né? Eu não sei o que a prefeitura fez que acabou sumindo com todos que tem ali, né? Então, em bairros, em comunidades, assim, nossa, né? Eu acho que hoje a gente consegue ver bem mais nas nossas periferias, né? Mas antes o centro de São Paulo era lotado até hoje tem, mas com pouca quantidade, né? E essas pessoas também precisam de lar, né? E quando eu vejo que
a própria política, o próprio governo, eles não se importam, porque todo lar que eles constroem, esses lar verticais, né, fala, é tudo com ganância, com interesse, né? E sempre é um que está enricando, não a gente, né? Tá se enriquecendo, né? Que fala, né? Então, e não nós, né? Esses dias eu vi um vídeo de um trabalhador na Paulista chorando, né? Falando sobre essa forma da gente trabalhar 12 horas e nunca sair do mesmo lugar, né? Só que quem sai são outros, né? E esses outros não estão preocupados com a nossa saúde, não estão preocupados se a gente vai chegar em casa e vai dar um abraço nos nossos filhos, né? Então isso me fez pensar muito e refletir, né? Como essa sociedade não indígena, porque o nosso modo de pensar indígena é totalmente diferente, né? O nosso modo de pensar é aquele pensar do hoje, do agora, né? Então, e de pensar nos problemas agora para deixar eles menos, como fala, menos dolorido para essas gerações que estão vindo, né? A terra indígena Jaraguá, ela hoje está no processo ainda de demarcação, no último estágio dela, né? Que é só a assinatura do Lula. A gente estava pensando, né, já todos ansiosos, achando que ele ia assinar em abril, né? Só que ele teve um problema de saúde, né? Desculpa. E aí não conseguiu assinar, e está esse rolo, e agora com essa demanda de eleição, né, que a gente está, eu não sei, a gente está nessa dúvida se vai ter, né, a assinatura do Lula, que é o último, né, ou não, né. E aí eu fico pensando muito nessa forma do não indígena, né, de não se preocupar em entender que o lar não é só o quadrado que se mora, né, e sim o todo, né. O lar também ele está ligado com a questão de saúde, com a questão de segurança, com a questão do bem viver, de viver, né, bem. E é isso, né? A gente ali no Jaraguá, eu trabalho ali, eu fico o tempo todo. Hoje eu não estou morando, dormindo ali, né? Eu não durmo no Jaraguá, na aldeia, mas eu vivo o dia inteiro ali, né? Eu chego na aldeia umas 7 horas da manhã, né, para dar aula, e aí eu fico até umas 7, 8 horas, vou embora. Quando não tem alguma coisa, né? Quando não tem uns atos, como que fala aquele Assembleia, audiência. audiência popular, né? Aí quando não tem atividade assim, eu chego em casa cedo, mas se não, né? Mas o meu lar, que eu chamo de lar, é ali, é onde eu aprendi a minha cultura, onde eu aprendi a minha identidade, onde eu aprendi a reconhecer que eu tenho uma forma de vida que é sem ganância, né? Sem ter esse interesse próprio em si, né? Único, e sim coletivo. O nosso interesse é totalmente coletivo. E quando eu falo coletivo, não é só nós ali da aldeia, né? É a nossa preocupação em geral. Tanto que a gente tem hoje um movimento, né, com a questão da incineradora ali em Perus, que está uma briga, né? E eu acredito que vai ser positiva para nós, porque qualquer construção, independente do que seja, existe uma lei, né? A calma aí, é a OIT, é a consulta livre, prévia e breve e é a calma, ai, agora me deu um branco. É a Convenção 169, agora eu lembrei, 169 da OIT, né? Que é a consulta ela é livre e prévia, né? Que ele fala que precisa ter esse atendimento, né? E esse pensamento junto com os povos indígenas, né? E não teve. Na última audiência pública, até um representante da Loga falou assim: mas a gente falou com a FUNAI.
E o meu irmão fez uma fala muito incrível ali, né? Que a gente sempre está aprendendo com as falas das nossas próprias lideranças. E ele falou assim, mas a FUNAI, ela já deixou de ser tutelada, né? A gente deixou de ser tutelada por ela desde 1988, né? Da Constituição. E é isso, né? As pessoas ainda ligam, tem essa ligação de que o indígena ele tem a FUNAI que responde. Não, agora a gente pode responder por nós mesmos, né? E é por isso que hoje a gente está nesses debates, nessas lutas, né? A gente está nessa representatividade junto com a ONU, né? A gente tem jovens indígenas ali no Conselho da ONU discutindo o futuro não só do nosso povo, mas sim da humanidade, né? Eu não sei quanto tempo já foi. É, enfim, mas é isso, né? Eu deixo as minhas outras partes para nossa colega aqui. E eu, mais uma vez, quero agradecer essa oportunidade e a todos que estão aqui ouvindo e a quem vai ouvir depois, depois, né? Muito obrigada, né? E é isso, obrigada. Boa tarde a todas e todos. Primeiro, agradecer em nome do Luta Popular pelo convite e a oportunidade de poder estar conhecendo esse trabalho, que eu acho que é um trabalho muito incrível. Assim. O que a gente chama de lar, né? Eu acho que eu fiquei bem emocionada, inclusive, na hora que eu estava assistindo, porque me remeteu várias coisas na cabeça. Né? O Luta Popular é um movimento que faz luta territorial por moradia, que não só em São Paulo, mas em outros estados também. A gente faz lutas pelo território, né, urbano. Aqui em Osasco, a gente tem a Ocupação Esperança, que é uma ocupação que vai fazer 13 anos agora em agosto, de quase 500 famílias, e é uma ocupação que vem há 13 anos lutando para conseguir minimamente ter a garantia de um teto, né, de uma moradia digna. 13 anos as famílias construindo seus territórios. A única coisa que entrou no território da Ocupação Esperança foi polícia para matar 2 jovens há uns anos atrás, ou a prefeitura ou o Estado para dizer que vai ser despejado, né, as famílias. Mas quem construiu a ocupação inteira, o bairro inteiro, né, porque hoje tem uma biblioteca, lá nós temos hortas verticais, porque a gente também traz com a gente essa compreensão de o quanto é importante trazer a ancestralidade para dentro dos territórios, né? E, inclusive, quando a gente fala território construído pelo povo, né? A Ocupação Esperança, todas as casas, ruas, energia, água, a biblioteca, o espaço criótico, que é o espaço para crianças, as hortas, foram todas construídas pelas mãos de trabalhador e trabalhadoras. Então, e a gente sabe o quanto isso é importante, né? A gente sempre está buscando entender e conhecer a nossa ancestralidade, os povos originários. Primeiro, que tem uma coisa muito importante, né? O capitalismo faz questão de apagar, né? Apagar que existe luta indígena, apagar que existe luta quilombola, apagar que existe todas as lutas possíveis. Então, é até difícil a gente também. Tem vezes que a gente meio que fala, pô, mas as pessoas têm que pensar e entender o quanto isso é importante. Mas o capital arranca tanto do nosso couro que a gente, muitas das vezes, a gente nem pensa, tipo, precisamos plantar uma árvore, senão ela vai morrer. Né? Que é um absurdo isso, porque essa era uma coisa que era para a gente já nascer e ser estimulado o tempo todo a cuidar do nosso chão, a cuidar da nossa terra. Mas é ao contrário, né? E a gente sabe o porquê que é ao contrário. Né? Meia dúzia aí de gato pingado, ganhando fortunas, ficando milionário todos os dias, enquanto a gente é obrigado ou a retomar, como os povos originários vêm fazendo uma luta há mais de 500 anos, para tentar retomar a retomada de territórios, como os quilombos e como o povo pobre trabalhador mesmo da periferia, né? Que vem tentando aí há muito tempo ter um teto. Eu moro numa ocupação chamada Ocupação dos Queixadas. É uma ocupação que fica em Cajamar. Essa ocupação ela vai fazer 7 anos, esperamos, né, porque estamos com uma ordem de despejo.
Mas, se tudo der certo, 13 de julho a gente faz 7 anos lá. Também é uma ocupação de 10 mil metros quadrados. É um território pequeno, né, comparado às grandes construções aí, né? Mas que é o lar de 100 famílias. Né? É um território onde as famílias também construíram suas casas. As nossas casas, nossas moradias são de madeira. A gente também construiu horta. Lá a gente não é vertical, é horta comum mesmo, né? Que é uma horta que foi extremamente importante para nós na pandemia, que enquanto todo mundo estava falando para a gente ficar em casa, primeiro que a gente estava com ordem de despejo durante a pandemia, né? Então a gente tinha o desespero de esse fique em casa é para quem? Porque não é para nós, já que nós vai ser despejado. Segundo, porque a gente precisava comer também. Inclusive, as hortas do luto popular a gente começou a pensar na pandemia, assim, de pegar mais firme, né? Não que as pessoas não plantassem nas suas casas, porque todo mundo, né? Somente os mais idosos, né? Traz muito isso, né? Então, a gente criou a horta Bisa Cecília, que leva o nome da nossa matriarca da ocupação, que sempre trouxe essa necessidade de plantar, né? E foi o que garantiu o alimento de muitas das famílias da ocupação na pandemia. E, além disso, eu fiquei pensando aqui do que a gente chama de lar, e eu fiquei pensando muito no que você falou e o que está no documentário, de que o lar nem sempre, quer dizer, nem sempre não, o lar não é esse quadrado de concreto onde a gente entra e talvez a gente ligue uma TV, ou talvez um rádio, ou talvez abra uma janela e olhe para outros concretos, né, ou para algumas poucas árvores. Hoje em dia a gente nem vê mais árvore, na verdade, né? A gente vê eucalipto para tudo quanto é lado, aquela falsa sensação de que estamos perto da natureza, muitas das vezes. E lá nos Queixadas, a gente tem uma coisa muito engraçada, que eu nunca tinha pensado exatamente nisso, estou pensando agora, inclusive, que é que a gente tem muito essa relação mesmo do lar, né? Lá o nosso chão, nossas ruas é de terra. E as nossas crianças, a gente tem quase 80 crianças lá, de várias idades, eles passam o dia todo nas árvores, pegando fruta, ou fazendo balanço, ou correndo, e eles têm uma coisa assim que é muito louca, assim, porque a gente não vê em todo lugar mais, né? É difícil de ver. E eles brincam o dia todo quando eles estão lá, quando eles não estão na escola. Então, eles brincam, eles constroem casinha da terra, eles constroem os brinquedos com a madeira, e é eles mesmos que, tipo, pensam que a gente precisa... E eles têm um senso de coletividade que é uma coisa absurda, assim. Né? E aproveitando, convidar vocês para ir lá conhecer a ocupação, para vocês verem que isso é bem real. Eles fazem assembleias para decidir quem vai abrir a brinquedoteca ou não, porque é eles que organizam, do jeito deles, né? Mas eles organizam, sabe? Então, a gente vem observando de que, primeiro, que a luta por moradia, enquanto existir o capitalismo, a gente vai ter muita luta ainda, né? Infelizmente. Mas como é importante também ter os pequenos, né, crescendo, pensando na importância da coletividade e das construções coletivas e do cuidado, inclusive, especialmente da natureza, da terra, ter esse acesso, né? As crianças, se você pegar um celular e falar, vamos assistir tal coisa, por incrível que pareça, você pode achar, o Everaldo está querendo, deixa mentir, você pode até achar que eu estou exagerando. Eles não querem, porque eles acham mais legal ficar correndo de pega-pega, esconde-esconde, sei lá o quê, não sei o quê, mexer na horta. Né? A gente, quando foi colher cenoura, eles que plantaram, e quando eles foram colher, eles ficaram desacreditados, porque eles falaram que a gente estava mentindo para eles. Porque eles falaram que era um absurdo cenoura nascer do chão. Porque eles vão no mercado, a cenoura está lá. Né? E, na concepção deles, a cenoura vinha de um pé, de uma árvore, que você ia lá e pegava. E aí, quando eles viram que tinha que tirar do chão, eles ficaram horrorizados e falaram, mentira, vocês que colocaram aí para enganar a gente. E olha que coisa doida, né? Porque isso são crianças que moram num território onde é com terra e tem acesso à terra o tempo todo, com muita árvore, com animaizinhos. Mesmo assim, há 4 anos atrás, na concepção deles, a cenoura vinha de um outro lugar, assim, não da terra, não do chão. Era como se o chão não produzisse o nosso próprio alimento, sabe? Na concepção deles, e mesmo eles já morando lá há 3 anos.
né? E aí eu fico pensando, imagino as crianças que não têm esse acesso. O que eles pensam e como quando eles crescerem, o que eles vão pensar, né? Se é que vão pensar, porque acho que a gente talvez nem pense, porque não dá tempo, né, para pensar. Então, Luta, ele surge um pouco com esse intuito mesmo, da gente, primeiro, testar autoexperiências, né? A auto-organização da classe. Porque a classe produz e a classe constrói, né? Inclusive, a nossa classe que constrói esses grandes prédios aí, gigantescos, sendo explorado, ganhando muito pouco, mas que estão construindo, né? Então, a classe consegue construir grandes prédios para, né, uma galera que tem dinheiro, que tem uma condição, que também rala para caramba para poder conseguir garantir morar num lugar melhor, assim, segundo a sociedade burguesa, né? Imagina se a gente pudesse e ter as ferramentas para construir os nossos próprios territórios com as nossas próprias mãos. Assim como os povos originários fazem há mais de 500 anos, assim como os quilombos fazem também, e assim como toda a classe trabalhadora nas periferias, porque quem constrói as periferias é a própria classe, né? Com toda a sua dificuldade e sem nenhum real no bolso, inclusive, né? Porque lá nos Queixadas a gente abriu ruas, e na Ocupação Esperança é a mesma coisa, com enxada. Enxada, com um negocinho ali, sem nenhum tipo de maquinário, não entrou nada lá, foi nós mesmos construindo, sabe? Então, imagina se a gente tivesse, né, o que o Estado tem, por exemplo, né, estivesse na nossa mão. Então, isso é uma coisa. E aí... Ai, gente, eu falo muito. Então, o Luta, ele surge, né, organizando a galera mesmo, o povo pobre, né, e trabalhador das periferias. A gente, hoje, aqui em São Paulo, a gente tem a Ocupação Esperança, como eu falei, que é aqui em Osasco, ali no Santa Fé, que também está lutando fortemente contra o despejo, né? Mesmo que tenha vários atrativos da Prefeitura de Osasco para regularizar a Ocupação Esperança. A Ocupação Esperança segue com uma ordem de despejo ainda, né? Mesmo estando 13 anos no território. Temos a ocupação dos Queixadas, que, se a justiça burguesa quiser, né, e deixar, a gente faz 7 anos agora, em julho, que também estamos com ordem de despejo, sem nenhuma alternativa de atendimento, de nada, aqui em São Paulo, e temos trabalhos nos bairros, né? Então, na Zona Sul, na Zona Leste, a gente tem trabalho com a juventude nos bairros, também pensando na importância das hortas, na importância de ter acesso à cultura, porque também isso é uma coisa que tiram da gente o tempo todo. Então, e no interior também, que temos uma ocupação, que, inclusive, acho que a gente tem lá a Ocupação Coração Valente, talvez uma das maiores hortas, uma horta extremamente gigante, assim, que eu acho que é importante. E uma das coisas que eu também vi, que eu achei muito massa e que tem muito a ver com a gente, sobre essa questão da medicina, né? As mulheres da Ocupação Esperança, no ano passado, elas lançaram um livro que a gente não trouxe, né? Eu peço desculpa, mas depois eu posso pedir para te mandar, Andréia, que é um livro de receitas medicinais, a partir também das experiências que elas tiveram, tanto com as hortas, mas também da experiência de vida, né? Que as mulheres, a gente nasce e a gente vai aprender. Primeiro que a gente tem essa coisa de ter que cuidar, né? Então, a gente é meio condicionado ao tempo todo cuidar, que isso é horrível, mas a gente vai sendo condicionada a isso o tempo todo e a gente acaba, né, tá doente, toma um chá não sei do quê, tá com dor, toma isso aqui que é não sei o quê. Então, as mulheres na Ocupação Esperança, a horta delas, inclusive, é totalmente medicinais. Então, elas plantam muitas coisas importantes para a saúde e elas fizeram um livro por conta disso, né? Acho que pronto, né? Não sei se eu... e só para concluir mesmo, gente, né, a última coisa, é que eu escrevi um monte de coisa e nem eu entendo minha letra. O Luta Popular faz parte também da campanha Despejo Zero. A Jace colocou aqui, né, sobre a questão das pessoas que estão no centro. Primeiro que o Brasil hoje registra 2 milhões de pessoas para serem despejadas no próximo período. Despejos em áreas urbanas. Essas 2 milhões, desculpa.
2 milhões de pessoas. Essas 2 milhões de pessoas são que estão no sistema aí do Observatório de Remoções, da campanha Despejo Zero, fora os despejos que acontecem que a gente nem sabe. A grande maioria é sempre pelo mesmo motivo, para fortalecer a especulação imobiliária ou higienizar os grandes centros, né? Eu acho que vários de vocês devem ter visto o que aconteceu com o Moinho, com a última favela do centro de São Paulo, nesses últimos tempos, né? Que foi gente morta, gente espancada, gente torturada e lideranças presas até agora, né? Então, uma das coisas também é esse aumento da violência para quem luta por terra aqui no Brasil. Além disso, São Paulo já registra 53 mil pessoas em situação de rua. A gente não vê porque faz parte do mesmo projeto de higienização dos grandes centros, né? De expulsar. Não é que o Estado está resolvendo o problema. O Estado está expulsando as pessoas ali do grande centro para dar uma impressão que está tudo bonito, mas as pessoas estão na rua. E com esses números de 2 milhões de pessoas, a tendência é que esse número aqui em São Paulo, 53 mil pessoas, que é o tamanho de uma cidade, que estão já em situação de rua, é que esses números tripliquem no próximo período, se não existir nenhum tipo de solução. E não vai existir nenhum tipo de solução. Eu moro em Cajamar. Cajamar hoje é um dos maiores polos do setor logístico do Brasil. É conhecido, inclusive, como a Faria Lima dos galpões, né? Que é ridículo, assim, é um absurdo. Todos os galpões logísticos, a Amazon, Mercado Livre, enfim, todos esses negócios aí, está tudo enfiado lá. E não é à toa, né? Está perto de grandes rodovias, é um lugar estratégico mesmo da logística, mas isso custa e está custando muita coisa. Inclusive a expulsão de várias famílias que estão no caminho dessas logísticas, seja no caminho dos galpões ou seja no caminho das estradas para passar a carga, né? Então, Cajamar também está sofrendo muito com expulsões de bairros de 30, 40, 70 anos. É uma coisa bizarra. E não tem nenhum projeto de realocação das famílias, não tem nada. É expulsão e cada um que se vire e seja o que Deus quiser, sabe? Então, a gente está criando um fórum também de luta por moradia em Cajamar, que reúne vários bairros da cidade, para a gente poder discutir e pensar como que a gente vai pressionar para que não seja tanto despejo assim. Hoje tem cerca de 8 mil famílias para ser despejadas só na cidade de Cajamar, né? Despejos administrativos para garantir aí o lucro dessas grandes centros logísticos, né? Então, também chamar vocês, para quem puder, também puder fortalecer o Fórum de Luta por Moradia em Cajamar, que acho que vai ser importante, porque no próximo período a gente vai enfrentar uma grande luta lá na cidade, porque a gente está falando de grandes empresários, de gente com muito dinheiro, né? De um lado, gente com muito dinheiro, e do outro lado, gente que não tem nada, que é a população da cidade. E é isso. Bom, eu vou complementar a fala da companheira aqui. Ela falou sobre a questão das árvores, né? Aquela falsa paisagem verde. E aí eu lembrei muito o meu começo de iniciação nas escolas, né? Entrar na escola, né? Então, quando a gente começa a estudar, a primeira coisa que a gente aprende é de onde que vem o papel, né? Então, o pensamento capitalista já começa aí, né? Aonde vem o papel, da onde vem, né? Então, eu lembro até hoje que uma das professoras falava assim: a gente precisa plantar muita árvore porque o dinheiro é feito do papel, né? Então já começa aí essa lavagem, né, na cabeça das crianças, né? Outra coisa que ela falou sobre Cajamar, né? E meu irmão já foi lá, o Thiago Henrique, o ano passado, com a minha filha. Ela estava gestante, agora minha neta já, eu sou vó. Eles foram visitar, né? O pessoal da aldeia do Jaraguá foi visitar lá e eles sempre falaram muito bem dali e o quanto a comunidade precisa de fortalecimento, né? Não só dos não indígenas, né? Mas sim do nosso povo também, né? E aí ela falou sobre essa questão dos galpões, né?
E eu conversando com uma amiga minha que fez faculdade na PUC junto comigo, mas ela fez serviço social, né? Eu fiz ciências socioambientais. E aí ela mora em Francisco Morato. E aí ela falou que as escolas das regiões, elas estão, e até mesmo aquele... como é o nome? Aquelas escolas de... técnico, eles estão ensinando a como fazer logística, tipo, a trabalhar nessas logística, né, nesses galpões, né? Não se faz mais, tipo, a própria cidade ela já está fazendo com que as pessoas elas já façam curso, termine sua educação da escola e já vai para o curso fazendo já para trabalhar nessas logísticas. Ou seja, o meu pensamento é um pensamento meu, particular meu. A escravidão ela não acabou, ela só mudou a forma de manipular, a forma dela fazer com que a gente não seja tão afetado ou não venha a ser tão pesada assim como escravidão. A gente continua sendo escravo desse sistema, né? Desse sistema que nos obriga a sair da escola e a não pensar direito no que realmente a gente quer. E nem permite, não dá nem a oportunidade da gente pensar realmente o que é realmente necessário para a nossa sobrevivência ou para o bem da humanidade, e sim para o bolso deles, né? É isso. Bom, como a gente está na cidade de Osasco, né, e já tem 2 décadas de crescimento de moradias verticais, no modelo de empreendimento que adota o conceito de arquitetura de excelência, moradia exclusiva, né? Então tem todo esse marketing aí também dessas empresas para construir uma ideia luxuosa sobre essas moradias, né? Barueri, a gente viu esse crescimento da verticalização um pouco mais recente, mas Osasco já tem um tempo, né? E aqui a gente também está no Sindicato dos Químicos, então, como a Vanessa já também tinha falado ali dos trabalhadores, então eu realmente achei que era importante trazer uma fala sobre isso, né? Sobre um morador aqui da região, que mora na divisa de Osasco com Barueri. E ele trouxe um relato para mim, né? Então, escrevi aqui esse relato ele mandou o áudio, então eu transcrevi aqui para falar. Mas, de certa forma, a gente já sabia muito dessas questões, né, desses trabalhadores do serviço civil, né, do trabalho civil, da construção civil, por algumas músicas, né? Quem lembra daquela música Cidadão, que inclusive a gente trabalha muito nas aulas de sociologia, né, que é do escritor baiano Lúcio Geraldo, da década de 70, e da música Construção, do Chico Buarque, né, que é de 71. Então, de certa forma, a gente já sabe que essa é uma realidade ali que né, muito trabalho, muita exploração, para construir um produto que é para poucos e que foge totalmente de uma realidade do que a gente realmente precisa, né? Porque é destruir aí um monte de árvores ou tirar muitas casas para fazer um jardim de paisagem, né? Bom, vou começar o relato do Renato, então, para depois a gente abrir para as perguntas, né? Vejo que muitos trabalhadores têm vergonha de falar o que vemos de errado com medo de perder o emprego, já que os gatos de obras, empreiteiros, né, que são terceirizados, acabam ficando com grande parte do valor dos trabalhadores. Eles só fazem o recrutamento, mas nisso a gente perde um grande valor da contratação. Alguns trabalhadores são recrutados de outros estados com falsas promessas. O que mais acontece é desvio de função com a maioria dos colaboradores. Eu trabalho com os tarefeiros, que trabalham mais e ganham mais. Que trabalham ganhando mais. Mas é muito comum ter muito aprendizado com eles, já que são muito experientes. Eu mesmo aprendi por experiência a carpintaria, a alvenaria, a ferragem e diversas vezes sou encaminhado para fazer as funções dos tarefeiros, mas ainda ganhando como servente. E não há valorização dos serventes, com a classificação de aumento da remuneração, porque o empregador quer pagar o valor do cargo com a menor remuneração. Não são todas as empresas que pagam salubridade.
E não são todas as empresas que fornecem o EPI, que é o equipamento de segurança. Tem casos que os EPIs são disponibilizados e os colaboradores ficam em situações de tensão. Aliás, não são disponibilizados. E os colaboradores ficam em situação de tensão, porque aqueles que adquiriram equipamentos podem ter os seus itens furtados pelos próprios companheiros. Na rotina do trabalho, não há uma preocupação constante, nem preocupação dos contratantes em conferir os equipamentos. Em funções que o cinto é necessário, não acontecem inspeções para ver se o cinto está correto ou se ele funciona, se o equipamento ainda está no prazo de validade. Então, dentro do serviço, tudo isso afeta psicologicamente, porque é muito serviço de sobrecarga física e sobrecarga mental por conta do curto prazo de execução. Cada vez mais cada vez mais os tempos para construção são menores. Acho que o que ele quer dizer é assim, né, que a promessa de entrega desses apartamentos acaba ficando cada vez mais com um prazo apertado. Se alguém se machuca ou morre, no dia seguinte, aquele trabalhador é substituído. E a empresa continua lucrando do mesmo jeito. Bom, enfim, né? Então, essa questão, né, também, né, que é importante a gente entender que todo esse modelo de moradia, de ocupação dos territórios é construído com lucro para poucos e também com muito suor ali e exploração de muitas pessoas, né? Ou seja, e eu não coloquei tudo aqui, mas ele usa essa palavra, né? Escravidão, trabalho análogo à escravidão, né? Justamente por questões ali, né, de ficar sem alimento, né, ter que levar o próprio alimento, ter que levar a própria água, enfim, muitas questões aí. Mas a ideia é abrir para pergunta, e aí a gente pode fazer as inscrições. Alguém já tem alguma questão para colocar aqui? Vou pedir para virem um pouco mais próximo à mesa para a pergunta ser gravada no microfone. E aí vocês podem usar a lateral aqui também. Sim. Quiserem chegar mais próximo, gente, por favor. Alguém quer fazer alguma pergunta? Por favor, Nádia. Oi. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Nádia, eu sou da assessoria aqui do sindicato. Uma das questões que preocupa, o que me preocupa, antes que eu derrube a água, o que é bem possível, que me preocupa no que eu chamo de lar, tem a ver com lidar com crianças. As crianças trazem muita vida, mas quando você tem um casal, às vezes elas trazem uma diferença na relação sexual, afetuosa do casal. Seja um casal de homens, um casal de mulheres ou um casal de homem e mulher, né? Então, como que vocês lidam? Porque eu tenho acolhimento, mas eu posso não ter algo que é uma certa privacidade que a gente precisa às vezes. E a outra questão é análoga a essa, mas tem a ver com os bichos. Ou seja, onde é que entra no que eu chamo de lar? No que eu chamo de lar, tem 4 cachorros e 8 gatos, tá? Então, eu gostaria de saber como é que é para vocês lidar com animais de estimação, além de animais soltos, mas animais que estejam sob os cuidados de quem está no lar. Vocês preferem responder uma pergunta por vez ou posso chamar mais alguém? Alguém mais quer perguntar, gente? Alguma coisa? Então a gente pode já responder, né? Tem uma pergunta? Bom, sobre as crianças, né? A gente, sempre quando a gente inicia uma luta num território, a gente sempre faz uma discussão com as famílias ou com quem vai também entrar na luta, é de que
as crianças são de responsabilidades de todos os adultos. Então, antes da gente entrar no território, né, a gente faz vários encontros com as famílias, tem uma formação, tipo, a gente, enfim, quando a gente entra lá, todo mundo já se conhece, todo mundo já sabe mais ou menos até quem são as crianças e quem são os pais, enfim. Mas todo mundo tem essa preocupação de que as crianças têm que ser de responsabilidade de todos, né? No começo da ocupação é mais difícil, porque geralmente as coisas são mais coletivas, né? Cada um tem a sua loninha, né, pequenininha lá, cada família, mas os espaços são coletivos. Então, creche, as outras coisas são coletivas. Hoje, no caso da ocupação das Queixadas, cada um já tem sua casa, né? Todos os lotes, todo mundo lá tem os seus lotes. Estamos lutando para ter nossos lotes, né? Mas cada um está no seu lugar. As crianças, a gente continua com essa mesma questão de que as crianças são de responsabilidade de todos os adultos. É muito difícil as crianças entrarem nas casas. Eu mesmo não tenho filhos, né? E, no máximo que eles fazem é ficar lá berrando na porta para alguma coisa, porque querem brincar com alguma coisa, querem pegar alguma coisa. Mas é muito difícil eles entrarem nas casas de outras pessoas. Eles também não saem da ocupação. Lá a gente tem 3 portarias. Eles não saem sozinhos sem a supervisão de um adulto. Se tem adultos de fora, todo mundo fica meio que de olho, né? Nas crianças que estão por ali. Então, basicamente, eu não sei se eu te respondi, é basicamente isso, assim, a nossa relação com as crianças, né? A gente entende que elas são de responsabilidade de todos nós. Todos nós temos que cuidar, proteger, olhar, não tirando, em hipótese alguma, a autonomia dos próprios pais, né? Da forma que os pais querem educar e tudo mais, mas quando elas estão na rua, estão brincando, é de responsabilidade dos adultos que estão ali perto. E sobre os animais, eu acho que a gente tem um problema muito grande em relação assim, os animais domésticos, geralmente, né, quando você adota um bichinho, é porque você, teoricamente, quer cuidar, certo? Você vai ficar na sua casa, você vai alimentar, você vai cuidar, vai fazer o que tem que fazer. O que a gente tem problema de animais lá é de muito abandono de animais. E a gente tem, que é um problema seríssimo, assim, a gente tem dia que a gente sai na rua e tem 15 cachorros a mais lá. Gatos, enfim, isso é um problema muito sério que a gente tem lá. A gente faz assembleias para discutir, né, como que vai organizar a ocupação quinzenalmente com todos os moradores, e é uma coisa que a gente nunca consegue avançar no debate, porque a gente acaba percebendo que os animais, a grande maioria, nem é nosso, talvez a gente não sabe como que aparece, não sabe se vem no cio, né, e que tem cachorro lá e vai, não sei como que é exatamente, ou se alguém deixa lá. Mas o fato é que a gente tem muitos animais, muitos cachorros que aparecem diariamente. Não é uma coisa que é de vez em quando, não. É diariamente. É filhotes, cachorros enormes, cachorro de raça, cachorro com coleira, sem coleira. Este acho que é um grande desafio que a gente vem batalhando assim, para ver como resolve. Já pensamos em várias questões, em ONGs, né? Enfim, mas estamos ainda buscando de ver como que vamos fazer, né? Com esses bichinhos. Bom, na comunidade indígena do Jaraguá não é diferente. O cuidado ele é coletivo, né? E a responsabilidade é de todos, né? E as crianças lá, elas aprendem, o povo guarani é diferente a educação, né? Então, a educação, o ensinamento que as crianças têm desde criança, desde pequeno, é livre, é ser livre, né? Tem um documentário, do meu avô que ele gravou em 87, no ano que eu nasci. E ele conta a história dele quando ele saiu de Bagé, né, que ele era da divisa de Uruguai com o Brasil, é uma aldeia indígena de lá. Então, o povo do meu avô, que é Guarani também, veio migrando de lá de Bagé para cá, até chegar aqui. E aí ele conta que, quando ele era criança, as crianças brincavam muito, ele brincava muito no rio que cortava lá, que tinha perto da aldeia. E uma das brincadeiras, junto com os adultos, né? E aí o vô dele, né, ficava brincando de como se fosse caça. As crianças era caça, e então as crianças tinham que correr. E aí as crianças corriam para o rio. E aí ele falava que ele caminhava dentro do rio
né? Imagina, caminhar dentro do rio. Então, eles ficavam o tempo todo, né? E assim, dentro da comunidade indígena, hoje a gente não tem um rio, né, para ensinar as nossas crianças a nadar. Mas a gente ensina, né? O nosso modo de ensinamento, ele vem principalmente da casa de reza, que é uma casa sagrada. E toda aldeia guarani ela tem essa casa, que é a Opã, né? Aonde a gente concentra toda a nossa energia e aonde a gente renova nossas energias, né? Existe a cerimônia de janeiro, que é a cerimônia da água, o batismo da água, e em agosto é a cerimônia da erva mate, né? Então, nessas cerimônias, as nossas crianças elas só podem ter nome indígena, um nome para eles, quando eles completam 1 ano de idade. Ele nasce, a criança nasce, depois de 1 ano, essa criança tem um nome. Porque, na nossa cultura, o espírito da criança ele fica no meio, entre terra, entre o físico e o espiritual. E se os pais não cuidam direito dessa criança, não demonstram o amor que tem por essa criança, esse espírito da criança ele pode ir embora. Então, o Tchamõe, que é o mais velho, né, seria o pajé, né? Então, o Tchamõe ele sempre nos orienta que a criança ela tem que ser bem cuidada até os seus 5 anos de idade. Não pode bater. Eles falam que não podem bater, você não pode levantar a mão para uma criança, porque é a coisa mais sagrada que Nyanderu nos deixou, né? Que é ela que vai ensinar a proteger, que vai continuar a nossa sabedoria, né? O ensinamento. E aí o Tchamõe ele fala isso, né? Que a gente precisa zelar pela criança. E até os seus 5 anos de idade, esse espírito continua ainda no meio, né? Entre céu e terra, né? Entre querer ficar com os pais ou querer voltar para Nyanderu. E antes de qualquer criança, de qualquer ser que vem para a terra, esse ser já existe. Ou seja, na nossa cultura, antes de você nascer, o seu espírito já existia nessa terra, já vagava pela mata. Né? Então, é assim que a nossa cultura nos ensina. Né? Então, a gente precisa ter esse zelo, né, com as crianças. E os ensinamentos é contando, né, o modo de vida, as nossas histórias que nos ensina bastante dentro da casa de reza, que é o lugar do nosso fortalecimento e de ensinamento das crianças. Né? Agora, em relação aos animais, também não é diferente. Em 2021, eu fiz um trabalho para a faculdade que a professora pediu para fazer uma pesquisa, tal. E aí eu pensei assim que era sobre racismo ambiental. E aí eu pensei, né, o que eu vou fazer, né, para a faculdade, um trabalho. Aí eu pensei nesse racismo ambiental, porque isso se encaixa como racismo ambiental. As pessoas não falam muito, falam só de racismo, de negros, de indígena, enfim, mas não fala sobre o racismo ambiental, que nós, que queremos um lar adequado, sofre diretamente com o barulho da empreiteira que está construindo alguma coisa, com o barulho das pessoas, que nem é culpa dos funcionários, né? Da própria empresa fazendo barulho ali no chão. Né? Imagina você na sua casa querendo ficar tranquila, aquele barulho no seu ouvido. Né? Isso. Isso. Aquela fumaça, aquelas buzinas, tudo isso é uma forma de desrespeito também. Né? E aí eu pensei, o que eu vou fazer sobre um trabalho sobre racismo ambiental com a comunidade indígena do Jaraguá? E aí eu tive a ideia de fazer o levantamento de 2018, quantos animais foram abandonados até 2021. E aí, em 2018, eu entrei em contato com a zoonose, porque a zoonose ela faz esse trabalho lá na aldeia. Então, a cada 15 dias, a zoonose vai lá, ela vacina, ela chipa e castra todos os animais que estão ali na aldeia. Né? Então, quando aparece um animal novo, eles já vão lá, já retiram,
levam, fazem tudo o que tem que fazer e depois deixa lá na aldeia de novo, que não tem lugar para deixar, né? Então deixa ali. E eu tenho o costume de falar que na nossa aldeia não é nós que adotamos os cachorros, é os animais que nos adotam. Você está dormindo, quando você acorda de manhã tem um cachorrinho na sua porta dormindo. Então ali já te adotou, o cachorro que te adota como dono. Né? E aí eu fiz esse levantamento. Em 2018 tinha 183 animais chipados. O ano de 2018 inteiro, 183. 2019 deu uns 170, quase 80 também. Estava diminuindo. 2020, na pandemia, esse número aumentou. Foi para 353. Na pandemia, em 2020. E em 2021, que foi o ano que eu fiz esse levantamento, de janeiro de 2021 até junho de 2021, que foi junho não, maio, que eu tive que apresentar em junho o trabalho. Então, de janeiro a maio, esse número estava 274, 75 por aí. Esse número, né? Então estava caindo de novo. Ou seja, na pandemia, o que teve de abandono de animais, o que teve de pessoas egoístas, deixar bem frisado isso, de pensar, de se mudar, de achar que o bichinho ali não tem um espírito, não tem, é só um animal, não fala, não pensa, não só late, né? Vamos largar, vamos abandonar ali, vamos deixar na aldeia que lá tem quem cuida, né? Tem as ONGs que protegem, e não é assim. A nossa comunidade indígena ela não tem todo esse recurso que as pessoas pensam. A FUNAI ela não dá os 5.000 de bolsa. A gente sofre muito, né? É muita precariedade ali dentro, né? Imagina, se nós sofremos, imagina os animais, né? E aí eu fiz esse trabalho mostrando os dados de quantos animais foi abandonado na pandemia, né? E foi acolhido dentro da comunidade, né? E é isso, né? É difícil, porque na nossa comunidade a gente não tem só o cachorro e gato. A gente tem o coati, a gente tem hoje a gente tem aqueles porco do mato, né? Aqueles, como é? Cateto que fala? Aqueles pretos, aqueles porco preto, de pelagem. Eu acho que é cateto que fala. Tem esses porcos lá na aldeia, tem os macacos prego que estão ali, né, direto, tem o bicho preguiça, a gente tem aqueles macaquinhos pequenininhos, sagui. Então, a gente tem muitos animais ali, né? Não é só, a gente não fala só do cachorro e do gato, porque isso é animais domésticos, né? Mas, se for animais mesmo, tem muitos ali, né, que a gente cuida e preserva, né? É isso. Obrigada. Tem essa questão também, né, do sofrimento desses animais nas áreas de desmatamento, né? Inclusive, teve um desmatamento recente na Granja Viana, ali na área entre Carapicuíba e Cotia, que é um bairro nobre, mas tem ali a última remanescente da Mata Atlântica que está sendo desmatado. E aí os moradores, né, a maior parte deles não sensíveis em relação a isso, só percebeu quando os animais começaram a invadir realmente a casa das pessoas, né? Ou começaram a encontrar ali pedaços dos animais ali que tinham sido mortos ali durante o processo de desmatamento. Então, tem todo muito bem mais complexo, né? Esse olhar de grande parte da humanidade, do capitalismo, sobre a objetificação, né, da natureza, incluindo os animais, enfim. Mais alguma pergunta? Pode vir aqui, Viraldo, por favor. Boa tarde para todos nós aí, né? Acho que primeiro, né, a importância dessa atividade, né, eu acho que um documentário aí que traz para a gente não só uma reflexão, né, mas um pensar, né, do que é a vida, do que, no caso aí, né, o que eu chamo de lar, né? Mas assim, a gente vendo o documentário e vendo, né, o que as
as colegas estão trazendo aqui para a gente, né, do ponto de vista da realidade dos povos indígenas, dos povos originários, no caso aí das ocupações dos territórios onde a própria comunidade constrói, né, a partir da sua auto-organização, as suas moradias, o seu espaço de vivência, né, fica uma pergunta, né, porque a gente sabe que, quando eu digo a gente, quem tem esse entendimento, quem busca, né, entender essa realidade do conceito de cidade, do conceito de moradia que o sistema impõe para a gente, que é o conceito individualista, né? Ou seja, né, de cada um ter um sonho de ter uma casa do jeito que eles, né, passa para a gente que seria a casa ideal para a gente. Ou seja, não é a gente que escolhe a forma de viver, não é a gente que escolhe, né, a forma da casa que a gente quer construir para poder, né, viver com os parentes, com a família, com as pessoas que podem formar a comunidade junto com a gente, né? Então, eu acho que a primeira coisa é isso, né, que é esse apagamento, né, do próprio eu, né, do que eu quero, de como que eu quero viver, como que eu quero me relacionar com as outras pessoas, né, não só com os parentes, mas com a sociedade de conjunto. Aí fica a pergunta, né? Será que é possível a gente... eu acho que seria mais defender mesmo, porque eu acho que, muitas vezes, a gente mesmo já está ganho para essa concepção, para essa ideia de que lá é isso. Lá é as construções verticalizadas, né? Eu participei aqui do plano diretor da cidade. É um absurdo, gente, a ideia que eles vendem, né? Você falou o exemplo lá do condomínio que estava para ser construído lá no Jaraguá, né, por essa grande empreiteira aí. E é isso, eles põem no papel, parece um paraíso, né? Só que, quando você vai viver aquela realidade, é justamente o inverso, né? Isso que a Andréa colocou, né, a realidade que ela viveu, né, dentro de um prédio, né? Ou seja, você, né, além de você não ter essa vivência coletiva, porque não tem, que é uma visão de cada um no seu quadrado ali, né, você não tem essa condição de, por exemplo, pisar na terra, de ter uma horta, né, de cultivar algumas coisas ali que você pode cultivar até para a própria sobreviver, para suprir um pouco aquelas coisas assim que vêm da terra que você tem vontade de fazer, né? Aí a pergunta é o seguinte: primeiro, para mim o exemplo é os povos originários, né? Tanto dos povos indígenas, dos quilombolas, né? Eu acho que esse seria o exemplo, pelo menos do meu ponto de vista, ideal de moradia, né, de lar, né? Que é uma visão coletiva, né? Cuidado coletivo, um do outro, etc. Só que, no mundo que a gente vive, né, parece impossível, né? E aí a pergunta é essa: vocês acham que é possível a gente construir, né, uma forma de moradia, de cidade diferente do que está imposta aí para nós? Né? É possível a gente batalhar, lutar por isso? Né? Vou além, né? Porque parece que é uma coisa impossível, né? Porque a gente, né, já foi apagado essa visão de vida, visão né, do que é o lar, né? É bem complexo, né? Vamos dizer assim, porque eu acho que nem tentam apagar da gente. Eu acho que nunca nem apresentaram para a gente uma outra forma de viver. Para a gente, que eu digo, minha geração e tal, né? Para a gente, desde quando nasci, o mundo ideal é morar dentro de um prédio, por exemplo, né? Então, não foi apagado de mim. E eu acho que há muito tempo não é apagado de ninguém. Eu acho que, na verdade, eles construíram uma outra narrativa há centenas de anos, que o mundo ideal é esse que a gente está vendo, né? Mas eu acho que é muito possível a gente ver as experiências, né? Seja a ocupação dos Queixadas, a ocupação de Esperança, outras ocupações que tem por aí. Inclusive,
até uma que a gente foi na semana passada, a 9 de julho, no centro, que eu achei muito massa. Assim, eles têm um espaço que é uma casa de reza, feita com material reciclável, assim, mas é muito bacana o espaço e é um prédio, né? E eles utilizaram desse prédio para fazer um outro tipo de espaço. O ideal mesmo era nós derrubar tudo e fazer outra coisa, né? Mas não vamos fazer isso por enquanto. Então, eu acho que existe muitas experiências bacanas, sabe? Eu acho que isso lá no Jaraguá, recentemente, foi retomado, né, um outro território lá perto, que a gente foi até ver, até conhecer e conhecer um pouco lá. Eu acho que as pessoas estão fazendo isso. Acho que as pessoas estão fazendo retomadas. Eu acho que as pessoas estão ocupando. As pessoas estão se organizando para pegar aquilo que tiraram da gente, sabe? Então, acho que é possível, sim, porque está tendo muita luta em curso, muita luta. Seja a gente vê no norte e nordeste do país os quilombos se reorganizando e fazendo retomada de território, os indígenas fazendo luta como se não houvesse amanhã para garantir os seus territórios. E seja os movimentos mesmo, assim, fazendo várias ocupações. Óbvio que está muito difícil para todo mundo, tá, né? Porque a gente está sendo mais criminalizados, né? A gente tem aí, tem até tem a campanha Despejo Zero, né? Que é os movimentos e tal, por luta por moradia, e no Congresso eles criaram um grupo chamado Invasão Zero, que é o grupo que está na responsa de fazer milhares de projetos para lascar com o povo. Então, tem uma PL aí 709 que quem mora em ocupação de terra perde o Bolsa Família. Só vai voltar a receber o Bolsa Família depois que sair da ocupação. Tipo, é umas bizarrices desse nível, assim. Quem mora em ocupação e fizer um protesto aqui na rodovia pode ser preso, porque você está, tecnicamente, como que é? Travando as pessoas o direito de ir e vir. Se fizer ato em prédio público, você está sequestrando os funcionários públicos, então você pode ser preso. Então, tem um monte de lei de criminalização direta aos movimentos de luta por moradia. Isso no campo, que já tem uma cota, né? Mas na cidade, agora urbana, também está tendo bastante. Então, é mais difícil, obviamente. O nível de violência da Polícia do Estado é uma coisa absurda, violentíssima, assim. Está mais difícil, mas as pessoas estão fazendo, né? Correndo todos os riscos, mas estão fazendo porque é necessário. Então, acho que é possível, sim. Bom, eu acredito muito na humanidade ainda. Uma vez, numa live, eu até falei, né, com um professor. Ele perguntou, né, se eu tinha fé. Eu falei que eu não pensava, não tinha mais esperança. Mas, pensando bem, eu acredito que tem esperança, sim. A partir do momento que os nossos líderes, seja ele no meio político ou comunitário, nos incentive a cada vez mais ler, porque o ler ele é o que abre porta para o entendimento. Tem um livro muito legal que é aquele do Quilombo, que ele faleceu. A terra te dá, a terra te... É o bispo, Nego Bispo. A terra pede, a terra... Uma coisa assim. Eu li esse livro e ele fala sobre esse cuidado, né? E também com o que é o seu lar também. É bom, eu indico muito. E também o Ailton Krenak. O Ailton Krenak, no Futuro Ancestral, ele fala muito bem sobre a pedagogia do não indígena, que a pedagogia do branco, ele já ensina, a criança já vai para a escola aprendendo a disputar espaço, né? Você tem que ser melhor que o outro, você tem que ter 10 e o outro é melhor, sempre ser o melhor que o outro. E na nossa cultura não é assim. A gente precisa entender. E tem um filme bem legal, é bobo que eu vou dizer, mas tem um filme que eu gosto, do Planeta dos Macacos lá, o César, quando ele está preso,
Ele fala lá pro macaco lá, ele fala assim, ó, um macaco fraco, e aí ele pega um monte de pau, de graveto, ele fala, todos juntos é forte. Então é isso, se a gente ter essa união, é bobo o que eu disse, mas faz todo sentido. Se a gente tiver todos juntos e no mesmo pensamento, em querer mudar, em querer ter um lar digno, um lar que dure, a gente precisa estar unido, né? E eu acredito que é o papel desse documentário, né? É levar o que é lar para todo mundo, né? É isso. Aqui, eu achei. É isso, né? É o mesmo significado. É, a terra dá. A terra dá, a terra quer, do Antônio Bispo dos Santos. Sim. Então, a gente tem terminado nossos debates assim, né, Agatha, Gil, falando sobre isso, se a gente tem esperança, sobre se é possível, né, mas é o presente também, né, no presente a gente está se esforçando para fazer um futuro diferente, né, todas as que aqui já estão nessa luta, né, também por outras questões também, né, mas muitas mudanças são necessárias ainda, né, e é interessante você trazer isso sobre a terra, porque é o agora, né? O plantar. E a gente aprende no fazer, né? Então, uma coisa que eu não tenho conseguido tempo ultimamente é lá no quintal da minha mãe, porque eu não tenho um quintal, mas a minha mãe tem algumas coisinhas, e é isso, você precisa de tempo para aprender com a natureza, né? Então, é voltar naquela frase do Ailton, né? Que a gente vai precisar ir realmente parar para aprender com os ancestrais, com os povos originários, com os quilombolas e desconstruir, né? Tanto que hoje eu escolhi trazer a bandeira de Abaiala aqui, que é essa bandeira aqui na frente, que vocês estão vendo, que até trouxe aqui o significado, que é terra madura, né? Então, ela é uma representação, não é uma representação, na verdade, ela é uma escolha de uma conferência de povos originários, e aí escolheram essa palavra, Abaiala, que é Abaiala. Abiyala. Essa é a pronúncia. Que é essa questão, né? Precisamos sair um pouco dessa capa de indivíduo ocidental e resgatar aí outros modos de vida. Acho que é isso. Mais uma pergunta, gente? Eu prometo que eu vou ser breve, mas eu faço parte da equipe do filme, né? Junto com a Andréia, com o Gil, eu fiz a edição do filme. Então, eu fiquei mergulhada na sua fala por semanas e semanas e semanas, porque é o que você falou, né? A gente ficou lá 1h30 gravando com você, mas no filme a gente só pode colocar um pouquinho. Era 40 minutos de filme, tinha muita gente para entrar, então a gente ainda conseguiu colocar mais 10 minutos de filme. Eu fiquei muitas semanas mergulhada em todas as falas, né, do filme. E hoje ver o trabalho concluído, para mim, me dá uma sensação assim de dever cumprido muito grande por conta disso aqui. Porque esse filme está conseguindo reunir pessoas e a gente conversar e a gente falar sobre isso e esticar muitas discussões super importantes. Para mim, como indivíduo, foi incrível ter contato com você, com o Tenon, sabe? Estar ali e ouvir as pessoas e ouvir essa luta. E aí eu chego na minha pergunta para vocês, porque fazer filme é uma das únicas coisas que eu sei fazer na minha vida. Isso é muito importante para mim, como pessoa e como meu ofício mesmo. E eu quero saber de vocês, né, Vanessa, principalmente, né, mas você também, Jaci, qual que é o poder da gente produzir uma obra assim? Qual o poder que um filme tem na luta de vocês? Porque, enquanto a gente está aqui conversando, a minha cabeça já está construindo vários outros roteiros de projetos que eu já quero inscrever. Sempre é uma luta muito grande, porque a gente fez esse filme com recurso público, né, através da PNAB. Então, reforço a importância das políticas públicas de incentivo à cultura para a gente conseguir fazer esses tipos de projeto. Mas eu quero saber de vocês.
como que um filme desse ajuda vocês nessa luta? Cita os filmes lá, foi feito. Sim, pode ser? Só mais uma pergunta, pode finalizar. Que agora já deu. Primeiro, eu queria falar que, assim, adorei o documentário, muito importante. Eu queria... Não saiu, né? Eu queria parabenizar a equipe do documentário, ficou muito legal. A gente tem uma experiência aqui em Osasco também com a ocupação do Carlos Lamarca, né, Everaldo, que foi em 2000. Algumas pessoas tiveram, a gente teve algumas vitórias. E uma das coisas que eu queria perguntar para vocês, que eu vejo que quando a gente está na ocupação, isso não é uma coisa visível. Quando está na lona, está ali. Mas quando ele vai para o assentamento, o tráfico acaba tomando conta, e essa reversão da luta ela pode virar. Já começa a ser um território burocrático, não mais coletivo. E eu queria saber se no indígena eu não tenho experiência, queria que você falasse. Agora, do sem-teto, eu já tenho um pouquinho mais, queria que vocês comentassem isso. E queria convidar vocês todos, que semana que vem, dia 4, vai estar o MST, que vai levantar também essa questão que você levantou. Esqueci seu nome. Vanessa, que é a questão que eles estão sendo atingidos pelo governo do Tarcísio, aqui em São Paulo. E daí, se vocês quiserem retomar com a feirinha, hoje teve pouca gente, eles vão fazer uma feira também de produtos orgânicos, estão todos convidados. Então, a pergunta é assim, vocês têm essa dificuldade com o tráfico quando tem um assentamento? Respondendo a primeira, sobre o filme, esse filme é muito importante, né? Como todos os documentários, eles são feitos sobre algum movimento, alguma pauta de luta, né? Por quê? Porque para a gente estar aqui hoje, a gente leu Karl Marx aí ó, atrás de você, né? Então, antes era por escrita, né? O que a gente sabe, o que fez a gente lutar hoje, o que tem o sindicato hoje aqui pela luta dos trabalhadores é porque alguém lá atrás falou sobre a importância disso, né? Então, esse filme é muito importante. Até pensei aqui, quando ela fez a pergunta da criança, eu fiquei pensando, por que vocês não fazem um parte 2 perguntando para as crianças o que é um lar para eles? Né? Para depois, no futuro, essas crianças entenderem e ver como que é o lar para eles, né, lá no futuro. Né? Então, aí, ó, já dei, né, já fica a dica. Né? Então, é importante isso. Hoje, na nossa comunidade, tem muitos jovens que estão trabalhando com filmagem, gravando, né, registrando isso para a nossa comunidade, porque é importante. É importante da gente deixar... antes, nosso povo não era um povo que deixava registro, né? Sempre a nossa história sempre foi no oral, né? Eu falo na oralidade, né? Passada, nossa sabedoria era pela conversa, né? E hoje a gente tem o papel, né, para a gente registrar tudo. Hoje antes já tinha, né, o papel, mas era escrito por não indígena, né, por pesquisadores, antropólogos não indígenas. Hoje a gente pode escrever a nossa própria história, né? E isso não quer dizer que você só porque você não está ali inserida, eu não posso falar porque não é meu lugar de fala. Não. Na quinta-feira a gente teve uma aula, eu estou fazendo mestrado na PUC, né? E aí a professora falou sobre isso, né? Sobre o lugar de fala. Porque por muitos anos a história do negro, a história do indígena era contado por outros. Hoje a gente tem ferramentas, hoje a gente tem
apoio, né, para estar ali contando a nossa própria história. Só que isso não quer dizer que também as pessoas, os outros não podem contar, não pode trabalhar junto, coletivo, né, fortalecendo isso, né. Então, é importante esse registro, né, dentro, para nossa história de luta, né, porque se não fosse os outros registros atrás, a gente não estaria contando e contando as coisas boas que estão acontecendo também, que é a demarcação de terra, é o fortalecimento de um território que precisa ser demarcado, precisa ser reconhecido. Então é isso que faz com que a minha luta, chegue até na luta dela, né, que é lá no Jaraguá, vai lá para Cajamar, né. Como eu falei, o ano passado nossa comunidade, liderança da nossa comunidade foi visitar lá, né. E é através de quê? De vídeos, de registro, de apoiadores, porque foi através do Galo que eles foram para lá, por conta de um vídeo que circulou na internet, e aí é onde a gente aprende. Então isso daqui é um registro importante, é um registro, tão importante que a gente consegue ver o o que é um lar ali, né, para nós povos indígenas e o que é um lar para não indígena, né, a gente consegue visualizar. Na leitura você consegue imaginar, né, e aqui a gente vê o que é, né. Agora na outra resposta, falando sobre essa questão do tráfico, é difícil, né, porque, assim, a nossa comunidade indígena do Jaraguá, ela está muito próxima à cidade, né, e cada vez mais é um interesse enorme com a questão imobiliária, com galpões de transportadoras, né, então ali como é um ponto estratégico também, né, que sai ali na Anhanguera, na Bandeirantes, Rodoanel, é muito próximo, então existe muito interesse, dessas pessoas. E isso só faz com que aumente as moradias em volta do território, as comunidades. E com isso, né, traz essa dependência. Muitos jovens acabam se tendo ansiedade, né, ficam ansiosos, ociosos, né, também, e acabam indo, né, se aventurar a alguma coisa que te dê, sei lá, um minuto de alegria, de esquecimento e acabam se viciando. Infelizmente, essa questão de drogas, não é diferente, né, dentro da nossa comunidade, existe, mas não com tanta gente, né. Hoje a gente tem sempre, né, o alcoolismo e droga sempre, assim, foi bastante dentro da nossa comunidade por conta da influência do não indígena mesmo, né. Então os colonizadores, além de trazer as doenças, trouxe esses vícios horríveis, né. E eu perdi meu pai, né, por conta do álcool, ele acabou tendo cirrose, né, mas, hoje meus irmãos, né, a gente somos em 8. E nós 8 não bebemos, porque a gente viu, cresceu com meu pai e minha mãe bebendo, né, e aí a gente sempre olhava e falava: "Não, não é isso que a gente quer", né. E tinha a nossa avó que sempre nos aconselhou, né, sempre nos ensinou, né. Hoje na nossa comunidade não são a gente tem dá para contar no dedo, se eu não me engano, hoje a gente tem umas 5, 6 jovens, né, jovens que estão, eh precisando muito de ajuda, né, na comunidade. Eles estão sendo acompanhados por CAPS. Já teve esse diálogo, né, com as comunidades ao redor, né. Teve um ano que a FUNAI ela foi na nossa comunidade, não, ao redor da comunidade, colocar avisos, né, que não é para vender bebida alcoólica, né, para indígena, né, porque existe uma lei que proíbe, né, a gente não pode, né, e aí os bares ao redor ficou, acho que uns 3 meses não vendendo, mas sempre o indígena que tem vício vai lá: "Ô, vai lá compra para mim, eu te dou dinheiro", e acaba bebendo do mesmo jeito, né. Mas esse problema, né, a gente tem, mas não é com
tanto a gente como numa comunidade periférica, né? A gente tem, mas é pontuais, a gente consegue reverter, né? Como já teve, a gente tem muito apoio do CAPES dentro da comunidade, né? Então, bastante jovens. Teve um ano que a gente tinha 14, 15 jovens dependente químico. E aí aceitaram o tratamento, conversaram com as lideranças, todas as lideranças pensando junto, né, para ajudar esses jovens. E desses 14, eu acho que, não lembro se é 14 ou 15, mas era um número assim. Desses jovens, eles aceitaram o tratamento, ficaram 3 meses lá fazendo tratamento no CAPS e voltaram para a aldeia, né? Desses 15, se eu não me engano, hoje deve ter uns 6 que voltou assim, né, a utilizar, né? Que a gente está ainda pensando como voltar. Teve um que foi, mas a irmã foi lá e retirou, né? E aí tirou da internação, voltou a usar até pior, né? Então é difícil, né? Porque a gente vê jovens com um futuro imenso aí se afundando, né? E é dolorido isso, né? Só que a diferença que a gente tem dentro da comunidade é que a gente consegue ainda, né, nos articular muito bem com esses órgãos que são responsáveis, né? E a gente tem o Jaraguá, ele é um território de luta, né? Se você jogar lá, é tantas lutas que aparecem na internet, né? A ocupação na prefeitura, que foi o primeiro povo, o primeiro grupo, né? Organização a ocupar a prefeitura de São Paulo, né? Em 2019. E a gente foi atendido pelo prefeito, né? Que na época era o não, era o que faleceu. Covas, isso. Bruno Covas. Ele nos atendeu, né? Tanto que um dos pedidos que a gente fez foi sobre o cinturão verde, né? Que é a proteção da nossa Mata Atlântica, que o resto que a gente tem, né? Então, e foi através dele que o nosso projeto de lei, né, está e até hoje tentando ser votado aí na Câmara de São Paulo, né? Então é isso, a gente sabe e são, como que fala? São problemas pontuais, né? Dentro da comunidade a gente ainda consegue ter esse controle. Tanto que a gente tem uma boa articulação com como é que fala? O quartel ali de Pirituba, né? Então, a polícia, que tem ali a PM, que tem ali que comanda, então tem esse trabalho conjunto, né? Então, eles sabem muito bem, a gente tem uma grande articulação também muito forte com o Ministério Público, né? Que eu esqueci o nome dele, mas ele sempre está ali, né? Representante, eu esqueço como... Ai, eu acho que é não, ele é um dos chefões lá do Ministério, desembargador do Ministério Público daqui de São Paulo, né? E aí ele está sempre ali, né, articulando muito bem esse trabalho, ele sabe tem esse conhecimento, né? Foi por mérito nosso, foi por luta, foi por ir lá, bater, insistir, e aí a gente está aí, né? Nessa luta, né? Hoje a gente tem esses tratamentos dentro da nossa própria comunidade e tem essa preocupação também, né? Cada vez mais. Por isso que a demarcação de terra, para nós, ela é muito importante. Porque se você for lá no território, é 1,7 a demarcação ali, é menor que uma das aldeias, é menor que um campo de futebol. E aí tem a Puaú, que é tudo aglomerado ali. Então não tem lugar para correr, não tem lugar para plantar, né? Por isso que a gente está correndo atrás dessa demarcação, que é 537 hectares hoje, né? E como ela falou, tem uma nova que é no Pindomirim, né? Que tem um espaço muito grande para plantio. E essas áreas é onde a gente quer colocar, criar, né? Futuramente, casas de recuperação para esses jovens que hoje, né, dentro do nosso próprio território tá meio perdido,
né? Mas tem a gente que está segurando eles para não se afundar mais. É isso. Não, sobre a importância, né, da artes visuais, em especial dos registros mesmos, né, que é feito. Eu acho que para a história e na atualidade que a gente vive hoje, né, que é tudo na internet e a gente só se comunica através das redes, né, e nas redes, eh, eu acho que é algo fundamental, assim. A semana retrasada, a gente assistiu o filme do Moinho, né, o documentário do Moinho, isso, do Caio. eh, Pesadíssimo, e para nós que fazemos luta por moradia, óbvio que o processo do Moinho, a gente estava lá também, a gente acompanha o Luta Popular, né, acompanha o Moinho há muitos anos, mas nesse processo mais recente a gente acompanhou, diariamente lá. Mas quando você assiste, é uma outra coisa, né. A gente para pensar em várias coisas, em várias questões, eh, e como isso fortalece também nossa própria luta. Este documentário, por exemplo, a André tinha me enviado um pouquinho antes, e aí eu não assisti, meu companheiro assistiu, mas eu falei para ele que eu queria assistir no dia, eu vi na programação que ia ter, eu falei: "Eu vou assistir na hora", porque eu acho eh, que é mais surpresa, né, assim, não sei, a gente fica mais e aí remete várias coisas da nossa própria luta, sabe. Então eu acho que tudo que de audiovisual, que é registro, que a gente consiga ouvir, ver, eu acho que é muito importante, porque é uma ferramenta para fortalecer mesmo, fortalecer, pensar estrategicamente, fazer várias coisas, sabe. Inclusive, eu até comentei com o Everaldo, eu falei assim: "Nossa, a gente precisa passar esse documentário nas nossas ocupações, né, não só nos Queixadas e na Ocupação Esperança, mas também na Zona Sul, na Zona Leste, no interior, porque eu acho que é importante a gente fazer essa reflexão do que é o nosso lar. Talvez a resposta pode ser totalmente diferente. E tá tudo bem, mas eu acho que é importante a gente ter um tempinho de pensar o que a gente considera como nosso lar, né. E eu acho que isso é uma ferramenta importante. Então acho que todo esse material, de artes visuais, eu acho que é fundamental, assim, para fortalecer, para poder pensar, para fazer uma discussão, para abrir vários leques de debates, de possibilidades, sabe. E aí, respondendo à companheira sobre a dificuldade, né, de lidar com o outro setor, é assim, é uma coisa muito louca, né, porque eu não sei se eu tenho mais medo da polícia atualmente ou do outro setor, sendo muito sincera. Porque as formas de violência vêm muito e é de todos os lados, é do Estado e é desses caras, sabe. Nos nossos territórios, por hoje, e não é que a gente nunca tenha tido problema, porque a gente já teve problemas seríssimos com essa galera, que é uma galera também que está lascada, né, que é uma galera lascada, é uma galera que está aí a serviço porque acredita que vai chegar a algum lugar, porque alguém disse que ela vai chegar a algum lugar, enfim. Eh, a gente já teve problemas sérios com esse setor. Hoje por hoje a gente está, só que é um setor muito rotativo, né, vai e volta. Hoje nas nossas ocupações, neste momento, não temos. Mas já tivemos. E também já teve um momento que não tivemos também, e depois voltou de novo. Enfim, é uma questão muito rotativa, e aí envolve várias coisas, né, inclusive correlação de força, padrinhos que é ligado aí com o governo, enfim, é um monte de coisa que eu acho que nem é importante falar, acho que nem por uma questão óbvia de segurança, acho que nem dá para falar agora, mas, por hoje, esse setor, dentro desses territórios aqui em São Paulo, a gente está tranquilo. Amanhã pode ser que acorde uma outra realidade, né, que é um setor muito rotativo, como eu disse. Mas acho que é isso. Assim, os territórios do luta, tá? Mas a gente sabe que tem vários lugares que está nesse momento passando por vários tipos de repressão, inclusive, de, né, famílias sendo expulsas de territórios, né? Porque essa galera também está acreditando no setor imobiliário, está acreditando não, né? Eles sabem que isso é um lugar também que dá dinheiro, né? Enfim. Então, mas por hoje no luta aqui em São Paulo estamos tranquilo, né? Espero que continue assim. Bom, gente, só antes de finalizar, queria dizer para as pessoas assistirem filmes indígenas, porque tem muita produção. Eu mencionei aqui, vi cada filme fantástico ali, produzido no Jaraguá,
lembro do Richard Oeirado, Minha Câmera, Minha Flecha. Tem um que é uma ficção. Sim. E tem muita coisa que está no YouTube e algumas coisas é possível acessar pelo Itaú Play, né? Mas, enfim, dá para fazer uma conta gratuita e procurar lá, que tem muitos filmes indígenas disponíveis de forma gratuita. E o filme do Caio é Moinho de Gente. Moinho de Gente, se vocês procurarem, eu não sei se tem uma página específica, mas na página da Ocupação Moinho tem Favela do Moinho. Favela do Moinho vocês encontram lá e geralmente quando tem sessão eles divulgam, né? Bom, então a gente pode finalizar com o sorteio, né? Agradecer novamente a presença de vocês, muito obrigada. A presença da Marina, tá? Que está aqui com os artesanatos, ela agora não está aqui, ela deve ter saído rapidinho. Tá, mas né, aproveitem para olhar o artesanato antes de ir embora. Sim. Então, muito grata aí por ela ter vindo também, se disposta a vir para cá. É isso. Bom, podemos fazer sorteio, Pê? Como que a gente faz? Ai, a fala final, eu tinha esquecido. Espera aí, a gente faz o sorteio e faz a fala final? Pode ser? Afinal, e depois sorteio, porque como a gente vai ganhar, aí a gente já fica lá, né? Vão ser 2 livros sorteados ou um para cada 2 sorteios? Tá bom. Então, Bom, minha fala final. Eu vou deixar aqui para vocês, né, uma parte do que o Ailton Krenak ele escreve no final do livro dele, O Futuro Ancestral. Ele escreve, ele deixa uma fala bem assim: as crianças indígenas não são educadas, mas são orientadas. Não aprendem a ser vencedoras, pois para um vencer, outro precisa perder. Aprendem a partilhar o lugar onde vivem e o que têm para comer. Tem o exemplo de uma vida em que o indivíduo conta menos que o coletivo. Esse é o mistério indígena, um legado que passa de geração para geração. O que as nossas crianças aprendem desde cedo é colocar o coração no ritmo da terra. É isso. bateu aqui, Bom, não vou ler nada, mas... não, só para reforçar, quem puder acompanhar, né, a Ocupação dos Queixadas e a Ocupação Esperança no Instagram. A gente vai entrar num momento de muita luta mesmo direta aí para garantir nosso território, né, já que estamos ambas com ordem de despejo. Então, agora o mês de julho provavelmente vai ser um mês de bastante luta. E também, só para falar uma coisa para a Jace, que ela comentou sobre o Tiago, né, do Liderança dos Guaranis, que foi lá na Ocupação dos Queixadas. O Luta Popular, a gente sempre é muito colado com os Guarani, viu? Com vocês. Muito. A gente estava lá na ocupação da tenda, na prefeitura, em 2019. Porque a gente entende que a gente precisa unificar, né? Tanto a luta por moradia no território urbano, no território rural, com os povos originários, com os quilombos, a gente precisa unificar. Porque, afinal, a gente é pobre, lascado, né, e super explorado o tempo todo pelo capitalismo. Enquanto eles estão com todas as ferramentas do mundo na mão, a gente não tem nada, só nós mesmos, né? Então, no Luta, a gente sempre fala que nessa luta de classe é nós por nós mesmos e que a gente vai seguir aí batalhando para organizar os de baixo e derrubar os de cima. Mas se organizando que a gente organiza. Lembrei do Chico Sainz.